como que a sua vida ela é criada? Tudo no universo é criado duas vezes. Primeiro na sua mente, vamos colocar aqui que imagina que a mente é a cabeça, mas não é, tá? A mente está no corpo todo, é a tua alma inteira, tudo pensa, tudo funciona, tudo está interligado, tá bom? Tudo que acontece aqui na 3D, que é a terceira dimensão, que é onde nós estamos vivendo, é onde você sente, onde você pega, onde está seu corpo, onde está o seu nome, onde está a sua experiência, quem você é. Tudo que acontece aqui, primeiro veio daqui. Tudo que é criado no universo é criado duas vezes. Primeiro na tua mente e depois no mundo físico. E tudo que é criado aqui tem que ser colocado ou pelo teu eu superior, que é você, é um ser espiritual, é um espírito, né? Ou por você. Então aqui nós temos o espírito, que é masculino, e o seu subconsciente, que é feminino. Então, através do seu eu verdadeiro, da conexão com o seu eu verdadeiro, você vai penetrar o seu feminino, que é a sua mente, que é a sua alma, e com o tempo de germinação vai surgir a realização, a cocriação do seu mundo físico. É assim que funciona. Só que qual o problema? Você come do fruto proibido o tempo todo, que é o quê? Pensamentos negativos. Comer do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal é meio óbvio. Comer do fruto proibido, que é o pensamento negativo, que é a dualidade. Nós vivemos aqui através de leis. E a lei da polaridade faz com que nós tenhamos positivo e negativo. Negativo é contração, positivo é expansão. Você pode pensar em qual lado você quiser. A maioria das pessoas estão sendo bombardeadas aqui, ó, na mente, ouvindo coisas que não querem, vivendo coisas que não querem, fazendo coisas que não querem, gerando, então, aqui a cocriação na sua 3D. Por isso, aquilo que eu mais temia me sobreveio e eu tive a experiência daquilo que eu não queria. Quantas pessoas aqui têm a vida que não quer? Por quê? Porque não estão pensando naquilo que querem. Por isso tem a vida estagnada. Você está sempre rodando nos mesmos tipos de pensamento, nos mesmos tipos de paradigmas. Lembrando que paradigma é um conjunto de programações mentais que comandam absolutamente todos os seus comportamentos habituais. E você é um ser de hábito. Você levanta todos os dias, coloca a perna e o pé no chão, todos os dias o mesmo pé. Você vai colocar a calcinha ou a cueca, você usa a primeira perna todos os dias. A primeira perna é a que você usa. Você é um ser de hábito. Você escova o dente com a mesma mão e faz o mesmo movimento praticamente todos os dias idêntico. Você pensa praticamente nas mesmas coisas todos os dias. Estão entendendo? Você é um ser de hábito. E paradigmas é um conjunto de hábitos, é um conjunto de crenças, é um conjunto daquilo que você entende. E está tudo na tua mente, porque essa é a função dela. E a função do paradigma é fazer com que você tenha maestria automática. Quem aqui dirige? Quem aqui dirigiu de primeira com toda a facilidade do mundo, né? Duvido que alguém tenha entrado num carro e saiu dirigindo perfeitamente de primeira. O que aconteceu? Você foi repetindo, dirigindo. Hoje, você faz o quê? Não é você quem dirige. Você está dirigindo, está conversando no celular, conversa com a pessoa lá na rua, fulano, e ainda faz um oi, ainda fala com um filho de trás para ficar quieto. E está dirigindo. Mas na hora que você começou, ainda não estava no seu subconsciente, ainda não estava na tua mente. E você precisa colocar na sua mente aquilo que você deseja. A vida espetacular que você quer está só te esperando. Só que você precisa colocar aqui, no seu subconsciente. E tudo que está no seu subconsciente, assim como você pensa no fundo da sua alma, assim será no mundo físico. E quando você coloca isso no seu subconsciente, você começa a atrair pessoas, circunstâncias e ocasiões que vão fazer, que é a lei da atração, que faz com que você realize todos os seus sonhos. O problema é que você não vibra aqui no que você quer, você vibra no que você não quer. Por quê? Porque você não sabe o que você quer. Você não sabe o seu propósito, você não sabe sua carreira ideal, e por isso você vibra naquilo que você não deseja. Por quê? Porque é o que mais você sente. Você sente aquela dor, aquela raiva, aquele medo. Tudo é energia de contração. Eu explico sobre essas frequências também aqui. Tem aqui, ó, tabela de Hawkins, onde você tem a frequência de medo e amor.
Só existe duas polaridades no mundo. Ou você está vibrando no amor, ou você está vibrando no medo. Medo é contração e amor é expansão. Ou você está em amor, ou você está em medo. E a maioria das pessoas estão onde? O que você pensa todos os dias? O que você assiste todos os dias na televisão? Qual é a programação da TV que você assiste? O que passa na novela que faz com que você assista aquilo ali, onde os ricos são sempre maus, já notou? Onde os pobres são bonzinhos e a vida é muito difícil, ganhar dinheiro é muito difícil, geralmente os ricos ficaram ricos roubando, é isso que a televisão passa. Mas isso não é real, isso é só uma percepção da vida, esse é um ponto de vista da televisão que quer que você continue estagnado. Quando você sai da matrix, ou seja, da sua caixa matriz, tá vendo a caixa aqui, ó? Quando você sai da tua caixa matriz, que é o quê? Os seus paradigmas, que é onde você tem maestria automática. O que é maestria automática? Hoje você anda bem, não anda? Hoje você sabe andar de bicicleta, você sabe dirigir, você sabe andar. Mas quando você era criança, como é que era? Você ia andar, pá, caía. Ia andar, pá, caía. Ia andar, pá, caía. A questão é que você não ligava de cair. Você levantava e fazia de novo. Hoje, você tem um monte de crença e paradigma na tua cabeça que fala, ah, não, se eu errar as pessoas vão rir de mim. O que as pessoas vão pensar? E por isso você não consegue ter a vida que você quer. Isso tudo aqui dentro está na tua cabeça aí. Você precisa entender que isso não é você, e entender não é só assistir isso aqui de 5 minutos, 10 minutos que eu estou explicando, é uma explicação completa, como eu falei, né? Eu tenho uma aula disso aqui, 11 horas, só sobre esse mapa, tá? Que você vai vendo videozinhos de meia hora para poder absorver isso tudo, até que isso fique no seu subconsciente, ou seja, maestria automática. Quando você compreende isso, você compreendeu absolutamente tudo. O que acontece? Quando você descobre o seu propósito de vida, você começa a vibrar nele, porque a sua vida gira em torno do teu propósito de vida. Tudo que acontece é direcionado para aquilo. Você tem um norte, você tem um mapa, você sabe para onde está indo. Em cima do teu propósito de vida, você vai montar a tua carreira perfeita. Em cima da tua carreira, você vai montar também o que você quer experienciar da vida, que é o seu mapa vital, o seu quadro dos sonhos, o que você quer visualizar e experienciar na sua vida, entendeu? E aí, quando você tem seu propósito de vida, sabe o que você quer, sabe para onde está indo, e tem tudo escrito na tua cara, é só ir, querido. É só ir. É só alegria. Entende? Aí o bicho pega, aí a coisa acontece. Entenda o seguinte, nós não estamos destinados, nós estamos programados. Se você mudar a sua programação, você mudará o seu destino. Você precisa mudar os seus paradigmas para mudar a realidade que você vê. Você não tem a vida que você quer, você tem a vida que você é. E você é assim como você pensa, no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, no fundo da sua mente, que é o seu subconsciente, entende? Você tem consciência e abaixo ali, o subconsciente é aquele que faz com que tenha maestria automática. Você pensa sobre algumas coisas, mas essas coisas não cocriam. Imagina, ainda bem, né? Graças a Deus que isso não acontece. Literalmente, graças a Deus, isso. Imagina se tudo que você pensasse rapidamente acontecesse. Não é assim. Tudo que acontece na nossa mente vai ser projetado na vida real, né? Tudo que acontece na nossa mente, tudo que a gente projeta na nossa mente, vai ser projetado na 3D. E isso vai fazer com que você tenha a realidade que você tem. Só que algumas coisas que foram colocadas na sua mente, não foi você que escolheu. E aí que entra a grande bagunça da nossa vida. Quando você nasceu, você já está sendo programado. Desde quando você estava na barriga da sua mãe, você já estava sendo programado. Por quê? Porque a sua mãe também tem paradigmas e nós somos a continuação uns dos outros. Então pegou masculino, né, o princípio de gênero, eu explico isso no livro. Pegou masculino, feminino, se juntaram e criou você. Imagem e semelhança deles. Ou seja, imagem e semelhança em vários aspectos. Além de físico, epigenético também, geneticamente e epigenético. O que é epigenético? Epigenético é além da genética, é o ambiente, é costumes, crenças e as coisas que sua mãe fazia. Então tem até uma historinha muito legal que explica um pouco sobre isso, que fala o seguinte, um casal estava casando e foram morar sozinhos e a esposa toda feliz foi fazer a primeira comida para o marido lá. E aí ela chegou, colocou a panela toda bonita, pegou a carne, cortou a carne no meio, num pedacinho pequenininho,
colocou na frigideira, pegou outro pedaço pequenininho, e colocou no prato dele. Ele olhou aquilo estranho, porque quando você divide a carne assim, ela esfria mais rápido. E aí perguntou para ela, amor, por que... Olha, tá delicioso, mas por que você cortou essa carne desse jeito? Ela falou, não sei, eu aprendi isso com a minha mãe. E tudo bem, no outro dia ela fez da mesma forma. Aí ele perguntou de novo, poxa, por que você fez de novo isso? Aí ela, não sei, foi no automático. E foram perguntar para a mãe dela por que ela fazia isso. Quando chegaram na mãe dela, perguntou, por que a senhora me ensinou a fazer assim? Ela falou, não sei, eu aprendi com a minha mãe. E aí foram perguntar para a avó dela, por que a senhora cortava a carne desse jeito, né? Toda em pedaços pequenos para poder cozinhar. Aí a avó vira e falou assim, porque na minha época, a minha panela era pequenininha. Então eu precisava cortar em pedaços pequenos para poder caber. Mas vocês não precisam fazer isso, entende? E só que elas fazem sem raciocinar, sem questionar, sem pensar. Elas simplesmente refletem o aprendizado que foi colocado na vida delas. E isso tudo está na vida de vocês. Quando você entende quem você é, como funciona a sua mente, como funcionam seus paradigmas, como funciona quem é a sua personalidade, o seu persona, a sua persona, que é quem você acha que é você, que é o que a gente chama de ego. Ego é uma mistura, é um conjunto de quem você acha que é. É o seu nome, é a sua mente, seus pensamentos, né? A maioria das pessoas pensa o quê? Eu sou Luiz Gamonal e meus pensamentos aqui, né? Eu sou meu pensamento. Quando eu penso, eu sinto aqui. E aí eu tenho as minhas emoções e eu vibro nisso, etc. E tudo que acontece na minha vida sou eu. Olha, eu aqui, ó, sou eu. Eu bato no peito ainda para falar, sou eu, entende? E aí quando, olha, sou eu sou meu corpo. Então tudo que acontece comigo eu acho que sou eu através dos meus 5 sentidos. Através da visão, do tato, paladar, olfato e audição. Então tudo que eu vejo, ouço e observo, eu acho que isso sou eu na minha vida. E na verdade, não é você. É apenas experiências que você está vivendo, entendeu? E aí você precisa entender quem é você para que você possa agora, conscientemente, escolher a vida que você deseja experienciar. E quando você faz isso, aí tua vida sai da estagnação e começa a andar. Andar para onde? Para o caminho que você definir. O caminho que você vai definir através do seu propósito de vida, através da carreira que você deseja, através das experiências que você quer ter, através dos relacionamentos que você quer ter, através do corpo que você quer ter. Lembra, você não é o seu corpo. Então eu defino como é que é o meu corpo. Essa semana, por exemplo, eu tenho 1 semana e meia mais ou menos, eu voltei a fazer musculação, comecei a malhar de novo. E eu estou definindo o meu corpo, estou malhando, estou ficando musculoso, está me deixando com a minha autoestima, né, ficando mais elevada, todo empolgado, entendeu? Você já percebeu que parece estar sempre perto do sucesso, mas algo sempre te segura? Isso não é azar, é uma crença escondida te bloqueando. Eu criei um grupo gratuito onde todos os dias compartilho áudios e conteúdos para quebrar esses ciclos e liberar sua prosperidade. O link está na bio. Entra lá agora.